Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom, amigos, aqui estamos de volta para darmos sequência na apreciação sobre esse trabalho incomparável e importantíssimo do mestre Allan Kardec em torno da Revista Espírita, um pouco conhecida pelos que praticam e que vivenciam no movimento esse trabalho, né? Na terceira matéria da edição de janeiro de 1858, da qual nós nos ocuparemos hoje, Allan Kardec reproduz em entrevista de 7 perguntas feitas aos espíritos que, nos bastidores da invisibilidade, ofereciam respostas a algumas questões sobre as manifestações. Primeira, como os espíritos podem agir sobre a matéria? Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. Respondeu o Espírito da Verdade. Segundo vós, o espírito não é nada, é um erro, já o dissemos. O espírito é alguma coisa e é por isso que ele pode agir por si mesmo, mas vosso mundo é muito grosseiro para que possa fazê-lo sem intermediário, quer dizer, sem o laço que une o espírito à matéria. Em observação complementar, Allan Kardec acrescenta: o laço que une o espírito à matéria, não sendo ele mesmo, senão imaterial, pelo menos impalpável, essa resposta não resolveria a questão se não tivéssemos exemplo de forças igualmente inapreciáveis agindo sobre a matéria. É assim que o pensamento é a causa primeiro de todos os nossos movimentos voluntários, que a eletricidade tomba, eleva e transporta massas inertes, de fato, e que, do fato de que se conheça o motor, seria ilógico concluir que ele não existe. O espírito, pois, pode ter alavancas que nos são desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que sua força não se detém no testemunho do sentido. Os fenômenos espíritos, a causa imediata é, sem contradição, um agente físico, mas a causa primeira é uma inteligência que age sobre esse agente, como o nosso pensamento age sobre nossos membros. Quando queremos bater, é nosso braço que age, não é o pensamento que age. Ele dirige o braço. Entre os espíritos que produzem efeitos materiais, os que se chamam de batedores formam uma categoria especial. São os mesmos que produzem os movimentos e os ruídos? A resposta: o mesmo.
espírito pode certamente produzir efeitos muito diferentes, mas há os que se ocupam mais particularmente de certas coisas, como entre vós tendes os ferreiros e os que fazem trabalhos pesados. Terceiro, o espírito que age sobre os corpos sólidos, seja para movê-los, seja para bater, está na própria substância do corpo ou fora dessa substância? Resposta: um e outro. Dissemos que a matéria não é um obstáculo para os espíritos. Eles penetram tudo. As manifestações materiais, tais como os ruídos, o movimento dos objetos, e todos esses fenômenos que frequentemente se compraz provocar, são produzidos indistintamente por espíritos superiores ou por espíritos inferiores. Resposta: não são senão espíritos inferiores que se ocupam dessas coisas. Os espíritos superiores, algumas vezes, deles se servem como tu farias com um carregador, a fim de levar a escutá-lo. Pode ser que os espíritos de uma ordem superior estejam às vossas ordens para vos divertir com pasquinagens? É como se perguntasse se, em todo o mundo, os homens sábios e os sérios são os malabaristas e os bufões. Objetivando dar mais clareza ao assunto, Allan Kardec pondera: os espíritos que se revelam por efeitos materiais são, em geral, de ordem inferior. Eles divertem ou assustam aqueles para quem o espetáculo dos olhos tem mais atrativo do que o exercício de inteligência. São, de alguma sorte, o saltimbanco do mundo espírita. Agem algumas vezes espontaneamente, outras vezes por ordem de espíritos superiores. Se as comunicações dos espíritos superiores oferecem um interesse mais sério, as manifestações físicas têm igualmente exclusividade para o observador. Elas nos revelam forças desconhecidas da natureza e nos dão um meio de estudar o caráter e, se podemos assim exprimir, os costumes de todas as classes da população. Quinta, como provar que a força oculta que age nas manifestações espíritas está fora do homem? Não se poderia pensar que ela reside nele mesmo, quer dizer, que age sob o impulso de seu próprio espírito? A resposta: quando uma coisa ocorre contra a sua vontade e seu desejo, é certo que não fostes tu que o produziu, mas, frequentemente, és a alavanca da qual o espírito se serve para agir e tua vontade lhe vem em ajuda. Pode ser um instrumento mais ou menos cômodo para ele. Em nota, Kardec afirma, sobretudo nas comunicações inteligentes, que a intervenção de uma força estranha se torna patente. Quando essas comunicações são espontâneas e fora do nosso pensamento, do nosso controle, quando respondem a perguntas cuja solução é desconhecida dos assistentes, é preciso procurar-lhe a causa fora de nós. Isso se torna evidente para que observe os fatos com atenção e perseverança. As nuances e detalhes escapam ao observador superficial. Seja, todos os espíritos estão aptos para as manifestações inteligentes? Resposta: sim, uma vez que todos os espíritos são inteligentes, mas, como há de todas as categorias, tal como entre vós, uns dizem coisas insignificantes ou estúpidas, os outros coisas sensatas. 7. Todos os espíritos estão aptos a compreender as questões que se lhe coloquem? Resposta: não. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas questões, o que não lhes impede de responder bem ou mal. E é assim ainda entre vós. Em nota, Allan Kardec comenta: vê-se por aí o quanto é essencial colocar-se em guarda contra
contra a crença no saber indefinido dos espíritos. Ocorre com eles como com os homens. Não basta interrogar aos primeiros que se encontra para se ter uma resposta sensata. É preciso saber o que se dirige. Quem quer conhecer os costumes de um povo deve estudá-lo desde o baixo até o ápice da escala. Não ver senão uma classe. É fazer dele uma ideia falsa, se julga o todo pela parte. O povo dos espíritos é como os nossos. Há de tudo, de bom, mal, do sublime, do trivial, do saber e da ignorância. Quem não observou como filósofo em todos os graus não pode se gabar de conhecê-lo. As manifestações físicas nos fazem conhecer os espíritos de baixo estágio. É a rua e a cabana. As comunicações instrutivas e sábias nos colocam em relação com os espíritos elevados. É a elite da sociedade, o castelo ou instituto. Estando apenas há poucos anos após o início de suas investigações sobre os fatos determinantes dos fenômenos espirituais, Allan Kardec já possuía elementos suficientes para afirmar ser o perispírito o princípio das manifestações. Argumento que os espíritos, como revelado por eles mesmos, têm um corpo fluídico, a qual se dá o nome de perispírito. Sua substância é a unida ao fluido universal ou forma, que o forma e alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material dos homens. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, sendo-lhe o corpo apenas um segundo envoltório mais grosseiro, mais existente, apropriado aos fenômenos a que tem de prestar-se e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte. O perispírito serve de intermediário ao espírito e ao corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Relativamente às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo receba a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como uma caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que as pessoas há que, sem estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a seu mau grado impressões e, algumas vezes, pensamentos por meio da intuição. Sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos, e até certo ponto nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Quando as ciências médicas tiverem na devida conta o elemento espiritual na economia do ser, terão dado um grande passo e horizontes inteiramente novos se lhes patentearão. A causa de muitas moléstias serão a esse tempo descobertas e encontrados poderosos meios de combatê-las. Por meio do perispírito é que os espíritos atuam sobre a matéria inerte e produzem diversos tipos de fenômenos mediúnicos. Sua natureza etérea não é a que isso obstaria, pois se sabe que os mais poderosos motores se nos deparam nos fluidos mais rarefeitos e nos mais imponderáveis. Não há, pois, motivo de espanto quando, com essa alavanca, os espíritos produzem certos efeitos físicos, tais como pancadas, ruídos de toda espécie, levantamento, transporte ou lançamento de objetos. Para explicarem-se esses fatos, não há por que recorrer
ao maravilhoso nem ao sobrenatural. Atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestar-se de muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, quais os ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música. Numa palavra, por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com os homens. Podem ser espontâneas ou provocadas as manifestações dos espíritos. As primeiras dão-se inopinadamente de improviso. Produzem-se muitas vezes entre pessoas todo estranhas às ideias espíritas. Em alguns casos, e sob o império de certas circunstâncias, pode a vontade provocar as manifestações sob a influência de pessoas dotadas para tal efeito de faculdades especiais. As manifestações espontâneas sempre se produziram em todas as épocas e em todos os países. Sem dúvida, já na antiguidade se conhecia o meio de as provocar. Mas esse meio constituía privilégio de certas cartas que somente a raros iniciados o revelavam, sob condições rigorosas, escondendo-o ao vulgo, a fim de que o dominar pelo prestígio e o poder oculto. Ele, contudo, se perpetuou através das idades, até os nossos dias, entre alguns indivíduos, mas quase sempre desfigurado pela superstição ou de mistura com as práticas ridículas da magia, o que contribuiu para os desacreditar. Nada mais foi até então senão germes lançados aqui e ali. A providência reservada para a nossa época, conhecimento completo e a vulgarização desses fenômenos, para nos expurgar das ligas impúrias e torná-los úteis ao melhoramento da humanidade madura agora para os compreender e lhes tirar as consequências. No tocante às manifestações visuais, Kardec explica que, por sua natureza, em seu estado normal, o perispírito é invisível, tendo isso de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir, mas que nunca vimos. Pode também, como alguns fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à vista, quer por uma espécie de condensação, quer por uma mudança na disposição molecular. Pode mesmo adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível e retomar instantaneamente seu estado etéreo e invisível. É possível fazer-se ideia desse efeito pelo que acontece com o vapor, que passa do estado de invisibilidade ao estado brumoso, depois ao líquido, em seguida ao sólido e vice-versa. Esses diferentes estados do espírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como se dá com os gases. Quando o espírito aparece, é que ele põe seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Entretanto, nem sempre basta a vontade para fazê-lo visível. É preciso que se opere a modificação do perispírito, o concurso de umas tantas circunstâncias que dele independem. É preciso, ao demais, que ao espírito seja permitível fazer-se visível a tal pessoa, permissão que nem sempre lhe é concedida, ou somente o é, em determinadas circunstâncias, por motivos que nos escapam. Outra propriedade do perispírito, peculiar a essa sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Eles atravessam todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem no recinto inteiramente fechado. Eles visitam o preso do seu cárcere tão facilmente como visitam a um que está no campo a trabalhar. As manifestações visuais ocorrem ordinariamente durante o sono por meio dos sonhos. São as visões. As aparições propriamente ditas dão-se no estado de vigília, estando aqueles que as percebem no gozo pleno de suas faculdades e da liberdade de usar delas. Apresentam-se, em geral, sob a forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e imprecisa.
Frequentemente não passam à primeira vista de um clarão esbranquiçado cujos contornos pouco a pouco se acentuam. Outras vezes, as formas se apresentam nitidamente desenhadas, distinguindo-se os menores traços do rosto ao ponto de poder-se descrevê-los com precisão. Os ademanes e o aspecto assemelham-se ao que o espírito tinha quando vivo. Podendo assumir todas as aparências, o espírito se apresenta debaixo daquela que é mais reconhecível, que possa tornar, se o quiser. É assim que, embora com o espírito nenhuma enfermidade corpórea lhe reste, ele se mostrará estropiado, coxo, com cicatrizes, se isso for necessário a lhe comprovar a identidade. O mesmo se observa com relação ao traje. O dos espíritos que nada conservam das fraquezas terrenas, aquele de ordinário consta de amplos panos flutuantes e de uma cabeleira ondulante e graciosa. Na miúde, os espíritos se apresentam com os atributos característicos de sua elevação, como uma auréola, asas, os que podem ser considerados anjos, resplandecente, aspecto luminoso, enquanto que outros trajam as que recordam suas ocupações terrenas. Assim, um guerreiro aparecerá com uma armadura, um sábio com os livros, um assassino com um punhal, etc. A figura dos espíritos superiores é bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm qualquer coisa de feroz e bestial. E, por vezes, ainda mostram vestígios dos crimes que cometeram ou dos suplícios por que passaram, sendo-lhes essa aparência uma realidade. Isto é, julgam-se quais aparecem, o que é para eles um castigo. O espírito que quer ou pode realizar uma aparição toma, por vezes, uma forma ainda mais precisa, semelhança perfeita com o sólido corpo humano, de sorte a causar ilusão completa e dar a crer que está ali um ser corpóreo. Em alguns casos, e dadas certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, isto é, pode-se tocar, apalpar a aparição, senti-la resistente com um corpo vivo e com o calor que se observa neste, o que não impede que ela se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Pode, pois, uma pessoa estar em presença de um espírito, trocar com ele palavras e gestos ordinários e supor que se trata de um simples mortal, sem suspeitar sequer que tem diante de si um espírito. Qualquer que seja o aspecto sob que se apresente um espírito, ainda que se sob forma tangível, pode ele, no instante em que isso se dê, somente ser visível para algumas pessoas. Pode, pois, numa reunião mostrar-se apenas a um ou a diversos dos que nela estejam. De dois indivíduos que se achem lado a lado, pode acontecer que um o veja e toque, e o outro nem o veja, nem o sinta. O fenômeno da aparição a uma só pessoa, entre muitas que se encontram reunidas, explica-se por ser necessária para que ele se produza uma combinação do fluido perispiritual do espírito com o da pessoa. E para que isso se dê, é preciso que haja entre esses fluidos uma espécie de afinidade que permita a combinação. Se o espírito não encontra a necessária aptidão orgânica, o fenômeno da aparição não pode reproduzir-se. Se existe a aptidão, o espírito tem a liberdade de aproveitá-la ou não. Daí resulta que se duas pessoas igualmente dotadas, quando há essa aptidão, se encontram juntas, pode o espírito operar a combinação fluídica apenas com aquela das duas a quem ele queira mostrar. Se não a operar com a outra, esta não haverá. É como se tratasse de dois indivíduos jóios e estivessem vendados. Se um terceiro quiser mostrar-se a um dos dois, somente dos olhos dele se retirará a venda. A um, porém, que fosse cego, nada adiantaria a retirada da venda. Ele, por isso, não adquiriria a faculdade de ver. São muito raras as aparições tangíveis, sendo, no entanto, frequentes as vaporosas.
são, sobretudo, no momento da morte. O espírito que se libertou, como que tem pressa de ir rever seus parentes e amigos, talvez para avisá-los de que acaba de deixar a terra e dizer-lhes que continua a viver. Recorra cada um às suas lembranças e verificará que muitos fatos autênticos desse gênero, aos quais não foi dada devida atenção, ocorreram não somente à noite, mas em pleno dia e em completo estado de vigília. Compreendido a dinâmica do fenômeno sob o ângulo do espírito, é importante analisá-lo do ponto de vista do instrumento através do qual ele se processa, ou seja, o médium, lidando muitas vezes com forças incompreendidas por eles mesmos, acionados por entidades que ainda são muito materializadas, raramente suportam as pressões a que se veem submetidos. Praticamente um século após as primeiras informações terem sido acessadas por Allan Kardec, alguns instrumentos após terem tido a oportunidade de vivenciar na dimensão mais material da efeitos físicos, puderam, do plano espiritual, revelar um balanço dos resultados alcançados. Reunimos alguns depoimentos para as nossas reflexões. O primeiro espírito, Jesus Cristo, que foi festejado e discutido, médium de materializações dos arraiais espíritos do Brasil, usando o canal psicofônico, JC, que havia recentemente desencarnado, evidenciava grande tortura íntima, ofertando-nos grave advertência que, sinceramente, nos impele a uma demorada meditação. Confessou em sua manifestação ser um médium desencarnado, pedindo ajuda para os médiuns que ainda se encontram no corpo físico. Um companheiro que baixou, ferido, à retaguarda, rogando socorro para aqueles soldados que ainda perseveram na frente. Isso porque a frente vive superlotada de inimigos ferozes, inimigos que são a vaidade e o orgulho, a ignorância e a fragilidade moral, a inconformação e o egoísmo, a rebeldia e a ambição desregrada, a se ocultarem na cidadela de nossa alma e que muitas vezes são reforçadas em seu poder de assalto por nossos próprios amigos, porquanto, a pretexto de afetividade e devoção carinhosa, muitos deles nos comprometem o trabalho e quase sempre levianos e infantis nos conduzem à ruína da sagrada esperança com que nascemos na experiência terrestre. A jornada foi curta, mas acidentada e difícil, e trazendo comigo os sinais da imensa luta a se exprimirem por remorsos e lágrimas, apelo para vós outros a fim de que haja em nós todos, médiuns, doutores, tarefeiros e beneficiários da causa espírita, uma noção mais avançada de nossas responsabilidades diante do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Comecei retamente a empreitar, mas era demasiado moço e sem qualquer instrução que me acordasse a visão íntima para as consequências que me adviriam no cumprimento feliz ou infeliz das minhas obrigações. Meus recursos medianímicos eram realmente os de a materialização. E com eles, denotados benfeitores das esferas mais elevadas, tutelavam-me a existência. Entretanto, fugi ao estudo, injustificadamente entediado das lições alusivas aos meus deveres, e a minha culpa foi agravar todos aqueles amigos que, na sede inveterada de fenômenos, me alentavam a ignorância, como se eu não tivesse o compromisso de acender uma luz no coração para que a fumagem fosse menos árdua e o caminho menos espinhoso. Com semelhante leviandade surgiram as exigências altamente remuneradas, não pelo dinheiro fácil, mas pela notoriedade social, pelas relações prestigiosas e por todas as situações que nos estimulam a vaidade, quais se fôssemos donos das riquezas que nos bafejam o espírito, ainda imperfeito, em nome de nosso Pai.
Em vista disso, mais cedo do que eu poderia esperar, multidões de sombra interessadas no descrédito de nossas atividades cercaram-nos o roteiro. E por mais me alertassem os instrutores que jamais nos abandonam, as grossas filas de quantos me acenavam com a falsa estimação do meu concurso apagavam-me aos gritos da consciência, transferindo-me assim a condição de joguete dos encarnados e dos desencarnados, menos apto ao convívio das revelações de nossa doutrina consoladora, com que lhe aceitava sem relutância sugestões magnéticas, agindo ao sabor de caprichos inferiores e delinquentes. Cabe-me afirmar com todo o amargor da realidade que, distraído de mim mesmo, apático e semi-inconsciente, prejudiquei o elevado programa de nossos orientadores. Contudo, os atenuantes à minha falta revelaram-se aqui em meu favor, e a providência divina amparou o servo que caiu desastrado e que somente não desceu mais intensamente ao bojo das sombras, porque, com a bênção de Jesus, me despedi do mundo em extrema pobreza material, deixando a família em proveitosas dificuldades. Comecei bem, repito, mas a inexperiência insensata fez-me olvidar o estudo edificante, o trabalho espontâneo de socorro aos doentes e proteção fraterna aos necessitados e desvalidos e, segregado no meio de criaturas que desconheciam a gravidade da tarefa, entreguei-me sem qualquer defensiva ao domínio das forças que me precipitaram no nevoeiro. Com o auxílio do Senhor, porém, antes que a delinquência mais responsável me estigmatizasse o espírito, a mão proveitosa da morte física me separou do corpo que eu não soube aproveitar. É por isso que, em vos visitando, ao soldado em casamento, rogo para que os médiuns encontrem junto de vossos corações não apenas o testemunho das realidades espirituais, tantas vezes doloroso de dar-se e difícil de ser obtido pela deficiência e fraqueza que somos portadores, mas também a partir do estudo nobre, da fraternidade viva, do trabalho respeitável, da reta consciência. Que eles sejam recebidos, quais são, nem anjos, nem demônios, nem cobaias, nem criaturas milagreiras. Guardemo-nos por irmãos nossos, carregando consigo as marcas da humanidade, solicitando redenção e sacrifício, abnegação e sofrimento. A árvore pode produzir com eficiência, deve receber adubo no trato do solo em que o Senhor a faz nascer. O rio, para espalhar os benefícios de que é mensageiro em nome da natureza divina, pode ser retificado e auxiliado em seu curso, mas não pode afastar-se do leito básico. Oxalá possam os médiuns aprender que mais vale ser instrumento das consolações do Espírito, na intimidade de um lar, ao aconchego de uma só família, que erigir-se em cartaz da imprensa, submetido a experimentações que, em muitas circunstâncias, acabam em frustração e bancarrota moral. Saibam todos que mais vale socorrer a chaga de um doente, relegado ao desprezo público, que produzir fenômenos de espetaculares efeitos, cuja fulguração quase sempre cega aqueles que os recebem sem o preparo devido. Ah, meus amigos, o Espiritismo é o tesouro de luz que somos, todos nós, quando entre os homens carregadores responsáveis, para que a humanidade se redima. Lembremos-nos de semelhante verdade, para que todos nós, na doutrinação e na mediunidade, na beneficência e no estudo, estejamos dessa laia contra os desastres do espírito, mantendo-nos no serviço constante da humildade e do amor, de modo a vencermos, enfim, a escabrosa viagem para os montes da luz. Com o tempo, foi confirmando a condição de médium, independente de sexo, condição intelectual, moral, manifestando-se em pessoas dos mais diferentes tempos e posições sociais.
Alguns renascem com predisposições mais acentuadas, manifestando-se suas percepções já na infância, sugerindo uma tarefa programada no campo da confirmação da sobrevivência pós-morte. Resistir, contudo, aos assédios das sombras nos dois planos da vida exige uma certa maturidade espiritual e determinação. Poucos, com o tempo, demonstrou alinho essas duas condições. No início do século XX, renascia na cidade de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, um exemplo de médium espontâneo e exuberante nos efeitos produzidos através dele. Enfrentou preconceitos, perseguições, incompreensão, beneficiando com seus recursos mediúnicos milhares de pessoas ao longo dos anos. Desencarnado, sofreu o choque da realidade e construiu nas derivações do caminho percorrido. Através da mediunidade de Chico Xavier, ele ofertou seu depoimento, legando-nos alerta importante para não fugirmos ou nos desviarmos do caminho apontado pelo Espiritismo. Sua história confirma o afirmado pelo Divino Mestre: muito se pedirá a quem muito foi dado. Disse: sou um mendigo de consolo, buscando bater-vos à porta. Lembro-me da seara espírita com a tortura do exilado, chorando o paraíso perdido, e recordo a mediunidade com a aflição do lavrador, carregado de remorsos por haver sentenciado a enxada que lhe era própria ao desvalimento e à ferrugem. No outro tempo, partilhei o pão que vos nutre a mesa. No entanto, envenenei-o com a lama da vaidade e sofro as consequências. Benfeitores espirituais auxiliaram-me na obtenção das preciosas oportunidades que desfrutei em minha última existência na Terra. Contudo, apesar de desligado agora do veículo físico, ainda não consegui amealhar suficiente luz para reaver o caminho de retorno a ele. E nos horizontes mentais, sob o fumo do incêndio que ateei no meu próprio destino. Amparado por recursos da vida superior, sob a flama de ardente entusiasmo, comecei a missão de dar cura. Utilizando a prece, via fluir por meus dedos a energia radiante e restauradora, extasiando-me ante as feridas que se fechavam, ante as dores que desapareciam, ante os membros semi-mortos que readquiriam movimento. Com o tempo veio o êxito, e com o êxito chegaram as considerações públicas e os caprichos individuais satisfeitos que me fizeram estremecer. Não consegui suportar a coroa da responsabilidade que me ornava a cabeça, resvalando na perturbação e na inconsciência. Asseverando-me espiritualista, recolhi do espiritismo e do esoterismo conhecimentos e princípios que me favoreceram a extensão da influência pessoal. Cego para as lições claras da vida e surdo aos apelos de ordem moral, intentei dominar as mentes alheias e explorá-las a meu bel prazer. Manejando a força magnética, encastelei-me no poder oculto. Tarde, porém, reconheci que o poder oculto, sem o poder do reto pensamento, é tão perigoso para a alma quanto o dinheiro mal conduzido ou a ciência mal aplicada, que esbarram invariavelmente na extravagância e no arrependimento, na loucura ou na morte. Em minha insensatez, acreditando-me dono da luz, pretendi substituir os instrutores espirituais que se expressavam por intermédio de minhas mãos. Entretanto, ai de mim, a candeia sem combustível confunde-se com as trevas. E eu, que desejava escravizar, acabei escravizado. Que sonhava honrarias, adquiriria a vergonha. Que me propunha deter a fortuna, terminei possuído pela indigência. Que admitia vencer, que me derrotado em pavorosa humilhação. E atravessando a grande fronteira, sou ainda um enfermo em dolorosa experiência. Por isso que eu me reconfortando ao contato de vossa casa simples e de vossas orações sinceras, deixo-vos
com o meu reconhecimento, os meus pobres apelos. Espiritualistas, espiritistas, esoteristas, orai e vigiai. Não vos interesseis simplesmente por vosso bem-estar, olvidando o bem-estar dos outros. Não fujais ao trabalho, não vos furteis ao estudo, não olvideis a simplicidade, não eviteis a luz. E, sobretudo, para que aflitivas surpresas não vos povoem a estrada futura, tende por norma, além dos apontamentos, avisos e diretrizes dos orientadores que se responsabilizam por vossos campos de atividade, o roteiro do mestre dos mestres, que nos ensinou para a conquista real da felicidade o extremo sacrifício a favor do próximo e que nos legou à cruz da renunciação como sublime talismã capaz de garantir-nos a vitória na vida eterna. Outra observação oportuna é de Ana Prato, que foi médium de materialização em Belém do Pará, muito conhecida nos círculos espíritas do nosso país através de jornais e livros que lhe estudaram os elevados dotes mediúnicos. Sua mensagem é mais um grito de alerta para todas as criaturas que se entregam aos fenômenos psíquicos sem qualquer interesse pela iluminação interior com Jesus. Expressou-se dizendo: não há muitos anos, cooperei na mediunidade de efeitos físicos na cidade de Belém do Pará, tentando servir ao espiritismo, não obstante minhas deficiências e provações. Adapto-me, porém, agora à mediunidade de efeitos espíritos. Nela encontrando seguro caminho para a renovação com Cristo. Procurei na manifestada materialização de companheiros desencarnados, na transmissão de vozes do além, na escrita direta e na produção de outros fenômenos destinados a formar robustas convicções em torno da sobrevivência do ser além da morte. No entanto, ao redor da fonte de bênçãos que fluía incessante junto de nossos corações deslumbrados, não cheguei a ver despertar do sentimento para o Cristo, o único processo capaz de assegurar à nossa redentora doutrina um triunfo que ela merece na regeneração de nós mesmos. No quadro dos valores psíquicos, a mediunidade de efeitos físicos é aquela que oferece maior perigo pela facilidade com que favorece a ilusão a nosso próprio respeito. Recolhemos os favores do céu como dádivas merecidas, quando não passam de simples caridade dos benfeitores da vida espiritual, conduídos de nossa enfermidade e cegueira. E superestimando méritos imaginários, caímos sem perceber no domínio de entidades inferiores que nos exploram a displicência. A vaidade, na excursão difícil a que nos afeiçoamos com as nossas tarefas, é o rochedo oculto, junto ao qual a embarcação de nossa fé mal conduzida esbarra com os piratas da sombra que nos assaltam o empreendimento, buscando estender o nevoeiro do descrédito ao ideal que esposamos, valendo-se para isso de nosso próprio desvazio. Minhas palavras, porém, não encerram qualquer censura aos gabinetes de experimentação científica. Seria ingratidão de nossa parte esquecer quanto devemos aos estudiosos e cientistas que, desde o século XIX, trazem a lume as mais elevadas ilações a benefício do mundo, mobilizando médiuns e companheiros de boa vontade. Minha singela observação reporta-se apenas à profunda significação do serviço evangelizador em nosso intercâmbio, porque o sofrimento, a ignorância, a irresponsabilidade, os problemas de toda espécie e os enigmas de todas as procedências constituem o ambiente comum da Terra perante o qual a mediunidade de efeitos espirituais deve agir, renovando o sentimento e abordando o coração para que o raciocínio não pervague ocioso e inútil, a mercê dos aventureiros das terras que tantas vezes inventam dificuldades para os veneráveis supervisores de nossas realizações.
Favorecemos, sim, o desenvolvimento da mediunidade de efeitos físicos espontânea nos variados setores do nosso movimento. Contudo, amparando-a com absoluto respeito e cercando-a de consciências sinceras para o consigo própria, a fim de que experimentadores e instrumentos medianímicos não sucumbam aos choques da sombra. Quanto a nós, prossigamos em nosso esforço persistente ao lado do pauperismo e da aflição, da dor e da luta expiatória que exige na mediunidade de efeitos espirituais os melhores testemunhos de amor fraterno. Recordamos-nos de Jesus, o intérprete de nosso Pai Celestial, que em seu apostolado divino reduziu, quanto possível, os fenômenos físicos ante a miopia crônica das criaturas e aumentou sempre mais as demonstrações de socorro à alma humana necessitada de luz. Lembremos-nos do grande mestre do vinde a mim, vós os que sofreis, e colocando-nos a serviço do próximo, esperemos que a curiosidade terrestre acumule méritos adequados para atrair assistência construtiva de mais alto, porque somente pela pesquisa com trabalho digno e pela ciência enriquecida de boa consciência é que a mediunidade de efeitos físicos se coroará na Terra com o brilho que todos lhe desejamos. Para encerrarmos, a palavra do amigo espiritual Pascoal Comanducci, que foi médium extremamente devotado à causa do bem, cuja palavra enfeixa verdadeira palestra educativa, dizendo: se há entidades desencarnadas que obsediam criaturas humanas, temos criaturas humanas que vampirizam as entidades desencarnadas. Morando hoje, porém, no mundo dos espíritas, a não ser onde a maior percentagem daquelas mentes se consagram a semelhantes explorações. Se da terra para o túmulo, se do túmulo para a terra. Daí a necessidade do mais amplo cuidado nas instituições espíritas cristãs, em nossas lutas no intercâmbio. Temos por diretriz clara e simples a purificação do missionário excelso, que no século XIX se integrou de alma e corpo à exumação dos princípios evangélicos, para trazermos, em nome do Cristo, a edificação da nossa fé. Ainda assim, somos largamente tentados a favorecer a movimentação descendente do serviço que devemos à humanidade. Eles que o menor esforço é uma espécie de tiririca no campo doutrinário em que fomos situados para aprender e servir. Em plena fase de nossa iniciação no conhecimento espírita, habitualmente tomamos contato com amigos desencarnados, detentores de conhecimento menos elevado que o nosso, a se nos ajustarem ao modo de ser e de viver, através dos fios da afetividade nem sempre bem conduzida, e de imediato somos induzidos aos problemas do favor. Dificuldades morais cristalizam-se obscuras, porque se há desencarnados com vocação de sanguessuga, há muitos companheiros na carne com a inquietação da chupeta. E ao invés do trabalho de recuperação de nossos próprios destinos, muitas vezes somos vítimas das próprias distrações, criando desajustes que hoje, aparentemente inofensivos, nos aguardam amanhã, à feição de grandes desequilíbrios. É necessário intensificar em nossas casas de ação um vasto trabalho de estudo e discernimento para que a embarcação de nosso ideal não permaneça a matraca sobre as águas traiçoeiras da preguiça e da mistificação. Não encontramos nos livros do codificador qualquer conselho a determinados tipos de requisições ao mundo espiritual. Não vemos Allan Kardec organizando reuniões ou ciclos de prece para atender a comezinhas questões da luta humana. Questões essas que exprimem lições indispensáveis à consolidação de nossa fé operosa e construtiva. Não encontramos no Evangelho fonte mártir do Espiritismo,
Em suas linhas essenciais, qualquer atitude do Cristo que assegure imunidades à magia da delinquência. De certo, observamos o Senhor cercado de doentes que reclamam alívio. Vemos-lo seguido de mães sofredoras, de crianças sem lar, de velhos sem esperança, de mutilados sem rumo, suplicando luz e coragem, amparo e esclarecimento, de modo a superarem mazelas e fraquezas, e reparamos-lo distribuindo o remédio, o socorro moral, a consolação e a bênção, a frase compassível e o socorro de amor. Entretanto, nunca vimos o excelso benfeitor junto de romanos influentes, cogitados de propinas materiais, a benefício dos aprendizes da Boa Nova. Não observamos a fé procurando impetrar o apoio celeste para matrimônios de força, para diminuir querelas na justiça humana, nem para a solução de quaisquer assuntos de natureza inferior, que, atinentes à experiência carnal, servem simplesmente como recursos de aprendizado no campo de provas em que somos naturalmente localizados na Terra, para a consumação de nosso resgate ou para a elevação de nossas experiências. Eis a razão pela qual, na posição de médium desencarnado que agora somos, podemos assegurar-vos que qualquer displicência de nossa parte no assunto em lide gera problemas muito difíceis para a nossa vida no além, porquanto se determinadas soluções reclamam amor, exigem também fortaleza de ânimo para atingirem o desejo remate com a dignidade precisa. Não podemos escorraçar os que rogam o obséquio do além. Em muitas ocasiões com vistas à criminalidade, mas não será lícito contemporizar com o intuito perverso que muitas vezes lhes dita os impulsos. Indiscutivelmente, não podemos abraçar a tolerância com o mal, mas não será justo fugir da paciência em benefício das vítimas dele, para que o espinheiro das trevas seja extirpado da região de serviço em que o Senhor nos localiza. Muitos daqueles que hoje indagam pela possibilidade de cooperação inferior, amanhã podem solicitar o concurso genuíno do céu. Daí a nossa condição de hífens da caridade entre os desencarnados menos esclarecidos e amigos humanos menos avisados. E daí o imperativo de muita serenidade, com o Evangelho do Senhor a reger a existência, para que não venhamos a escorregar no desfiladeiro da sombra. É necessário estender mãos abertas e fraternais aos infelizes, que se fazem vítimas da ignorância e da má fé. Contudo, é indispensável que nosso coração não se mante aos propósitos menos dignos e que são portadores, a fim de que estejamos no espiritismo e na mediunidade, atentos aos nobres deveres que nos prendem aos compromissos assuntos. Na vida espiritual, encontrei muitos obstáculos que até hoje não consegui de todo liquidar, em razão da minha imprevidência no trato com os interesses da alma. É por isso que, ao nos comunicarmos convosco nesta noite, solicitai a todos os companheiros presentes e ausentes cautela contra o menor esforço, o terrível escalracho que nos ameaça a esfera de manifestações. É por esse motivo que vos pedimos estudo e boa vontade. Não nos reportamos, no entanto, simplesmente ao ato de ler. Leitura por si, na alimentação da alma, equivale à simples ingestão de alimentos na sustentação do corpo. Imprescindíveis se fazem a meditação e a aplicação do conhecimento superior para o auto-isolamento do espírito, tanto quanto são necessárias a digestão e a assimilação dos valores ingeridos para a saúde e a robustez do veículo carnal de que nos utilizamos na Terra. A alma necessita incorporar a si mesma os recursos que lhe são administrados pela providência divina, através das divinas instruções
que flui do Evangelho, que se derrama da codificação kardeciana e que verte das mensagens que ele teor para que esteja realmente em dia com as obrigações que lhe cabem. Procuremos, assim, a nossa posição de aprendizes fiéis ao Cristo e de trabalhadores leais da nossa causa, porque, segundo as facilidades do intercâmbio, estabelecidas em nosso tempo de caridade de fé, ou fazemos do Espiritismo um oráculo tendencioso e tumultuário para a satisfação de baixos caprichos humanos, ou convertê-lo-emos no grande santuário de nossa ascensão para a divina imortalidade através da sublimação de nossa vida. Assinado Comandante. Ficamos por aqui com esta apresentação de mais algumas matérias do impressionante trabalho conhecido como Revista Espírita. Esperamos revê-los na próxima semana com mais conteúdo. Muita paz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.